programa Quarta Dimensão, agora na TV Vila Velha, desde que foi divulgado em rádio, há muitos anos, vem pregando o Evangelho sem algemas. Não basta repetir frases, será preciso interpretá-las, definir usos diferenciados no cotidiano, apontar deturpações. Quando o Sermão da Montanha promete: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados, cabem ressalvas. Dona Matilde grita: chorei de ódio. Este tipo de choro não vale. Nem lamentos mercenários de carpideiras em funerais valem. O consolo prometido por Jesus em seu principal sermão atinge realmente o necessitado de ajuda. O pranto do aflito será ouvido pelos anjos. Se aquelas lágrimas se completarem pelo carisma da humildade, ninguém duvide. Tais lágrimas molharão as mãos generosas do Deus Pai e o resultado será o esperado. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Mateus 5, versículo 4. Bons amigos nos ajudam nesta jornada voluntária. Cada componente do grupo, fazendo sua parte, resultará ótimo som e imagem perfeita. Este será o assunto de hoje. Queixas duplas, lições dobradas. Alhures, numa reunião de estudos, jovem idealista proferiu um desabafo. Considerei o questionamento oportuno e até inédito, pela pequena preocupação entre os jovens e pelo interesse até dos pregadores. Mesmo no clube dos estudiosos mais seletivos, nunca notei disposição de encarar este assunto com o entusiasmo que merece. Dificilmente alguém teria coragem para colocar reparos nas atitudes e manifestações de Jesus. Poucos analisam em profundidade a sua missão. Maioria acompanha a cantilena, aplaude e aceita tudo como verdade final e definitiva, sem contestações. Eles se encontram no caminho do céu e ponto final. Esta moça corajosa questionou, meus amigos, nada menos que a seguinte frase de Cristo: meu Deus, por que me desamparaste? Marcos 15, versículo 34. Esta jovem considerava tal queixa como limite da grandeza do Nazareno. Este grito do crucificado, na verdade, é bastante estranho se nós o analisarmos isoladamente. Eu não posso aceitá-lo como limitador de grandeza, todavia, porque conheço a figura corajosa e viril do grande mestre. Sócrates enfrentou a cicuta com serenidade. E nós sabemos que Jesus é muito maior que Sócrates. De minha parte, eu prefiro interpretar de forma integrada o contexto.
Para início de entendimento, eu gostaria de colocar outra frase de Jesus nesta arguição. Acredito que a soma desses dois desabafos se completam. Pai, disse o mestre na agonia do Getsemane, afasta de mim este cálice. Contudo, não se faça como eu quero, mas sim como tu queres. Aqui Jesus coloca a sua morte nas mãos de Deus. Esses dois desabafos, no Getsemane e no Gólgota, se encontram no vértice de preciosa lição aos terráqueos. Não se poderia medir até que ponto o Nazareno se empenhara na defesa da sua integridade física. Seria considerado suicídio entregar-se voluntariamente aos algozes como alguém irresponsável. Se houvesse outra saída, que Deus a executasse. Jesus queria ser obediente ao arbítrio do Pai Celestial, acima de tudo, mas ao mesmo tempo fugia de se tornar péssimo exemplo. Tanto no Getsemane quanto no Gólgota, o mestre passou lição de apego à vida. Afasta de mim este cálice. Não é uma frase interativa. O término dela, mas se cumpra a tua vontade e não a minha, mostrou disposição de total obediência, de total aceitação. Reclamando o abandono divino, desfez todas as acusações de tresloucado gesto de autodestruição. Suas palavras e gestos visaram o futuro. Ninguém se espelhasse na sua morte para legitimar suicídio. Simplesmente como emissário do Altíssimo, o seu destino encontrava-se nas mãos de Deus. Deus ordenava e o Nazareno obedecia. Encontramos no Livro dos Espíritos a questão número 944, quando Allan Kardec formulou a seguinte pergunta aos guias espirituais: tem o homem o direito de dispor de sua vida? Não, foi a resposta. Só Deus assiste este direito. O suicídio importa numa transgressão da lei. Alguém poderia criticar a resposta dos mentores de Kardec, apontando o exemplo de Jesus. E isto, se ele não tivesse pedido o afastamento do cálice, mostrando sua insatisfação dentro de determinados limites. Jesus não fez o menor esforço para escapar da morte, exclamariam os defensores da destruição da vida. E rematariam dizendo: a morte de Jesus foi suicídio. O Evangelho é tão perfeito, tão zeloso em seus detalhes, que nós ficamos até assombrados. O Evangelho não deixou margem para conclusões esdrúxulas. A coerência e a verdade sempre foram resguardadas. Jesus tinha poderes, todos nós sabemos disto. Cuida-se então que meu pai não me mandaria agora mesmo
12 legiões de anjos para que pelejassem por mim. Palavras de Jesus em Mateus 26, versículo 53. Ele poderia ficar invisível quando o prenderam. Nada lhe custaria erguer-se do chão e ficar sentado numa nuvem lá no céu. 1000 maneiras o Nazareno encontraria para escapar dos seus perseguidores. E isto nós aceitamos. A despeito disto, porém, nós o vemos caminhar impávido e destemido na direção do Calvário. Ele disse aos apóstolos: chegou a hora em que o Filho do Homem vai ser entregue aos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que aí vem o meu traidor. Palavras de Jesus em Mateus 26, versículo 46. Se ele tinha poder para se livrar da morte e não o fez, é um suicida. Disse vizinho meu, Alhures, orgulhoso do seu raciocínio. Eu refutei a interpretação leviana. Se ele estivesse com disposição suicida, não pediria a Deus o afastamento do cálice. Se desejasse a morte, não reclamaria o abandono do Pai. Seria o primeiro a manifestar júbilo por estar se desligando deste nosso mundo. Quando Jeová estabeleceu: não matarás, Jeová firmava a lei eterna que o cristianismo não revogou. Foi esse estatuto de sobrevivência da vida que Jesus fez questão de preservar quando proferiu suas queixas. Este é o nosso ponto de vista. Vejam só o desastre que aconteceria se o Evangelho não firmasse posição clara. E neste ponto, caríssimos, nós vamos fazer a primeira interrupção no programa para os comerciais do canal. Mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. Já estamos no segundo bloco do programa Quarta Dimensão. E convidamos os telespectadores para acessar nosso site. Ele já está na telinha, esperando por aqueles que preferem analisar textos por escrito. Para quem não assistiu o programa de sexta-feira, oferecemos a comodidade de quase 200 exposições no YouTube. Desde março de 2015, nossos programas semanais têm sido colocados no YouTube para a comodidade dos telespectadores. O amigo Ozuber é o provedor dessas páginas semanais. Obrigado, Ozuber. A programação da TV Vila Velha é transmitida pelo facebook.com/TV Vila Velha. O Quarta Dimensão é gravado nos estúdios Fernando Martins e todo o seu conteúdo eventualmente é transmitido ao vivo pelo Facebook Live TV PG. Também aqui as exposições permanecem dia e noite à disposição dos telespectadores. Obrigado ao Fernando pelo excelente trabalho e pela audiência que a sua perseverança vem garantindo. Em seguida, a continuação do tema Queixas Duplas, Lições Dobradas. Todos conhecem o espírito de imitação que domina os seres humanos. Nas famílias numerosas, os irmãos mais novos
imitam os mais velhos. Até papagaios e macacos repetem palavras e trejeitos. Alunos se espelham nos professores. Meninas românticas se enternecem pelas divas da moda, ardentemente desejosas de se tornarem competidoras. O rei Luís XV apareceu em público certa vez, com a gola virada, e gola virada se tornou sinônimo de elegância em Paris. A França inteira, por espontânea unanimidade, arremedou a gafe real, mostrando traços suscetíveis das massas humanas. Imaginem se algum irresponsável apontasse a morte de Jesus como suicídio e transformasse a inverdade em moda. E daí, meu caro, ele diria como argumento essencial de seu arrazoado: o mestre possuía todas as condições para se livrar da cruz. Se o declarante fosse alguém ilustre, o exemplo se tornaria ainda mais convincente, pois ocuparia manchetes de jornais. Digo isto, caríssimos, baseado nas Escrituras. Explicaria o sujeito todo meloso. Em nossa opinião, concordamos que o imbróglio representaria enorme perigo, pelo fato do espírito de imitação do povo. Milhares de pessoas capitulariam diante do exemplo de Jesus e fariam fila no corredor da morte. Alguém acha que estou exagerando? Saibam que pastor levou multidão ao suicídio nos Estados Unidos usando textos bíblicos. Felizmente, para nosso alívio, Jesus cortou na raiz o boato da sua corrida voluntária ao encontro do desencarne. Pedindo afastamento do cálice e reclamando abandono nas alturas do Gólgota, ele devolveu a Deus a autoria do seu desencarne. Suas duas manifestações revelam este endereço. O mestre ratificou seu respeito às leis da sobrevivência. Deixou claro que o Senhor da vida e da morte delineara seu destino, e não ele. Ninguém esqueça esta verdade insofismável. Todos nós temos nossa cruz, com prazo de validade até o desencarne. Encurtar o tempo é transgressão gravíssima. Teremos que suportá-la até o derradeiro minuto. Ações boas agregam leveza. Ações más aumentam o peso da cruz. Conta-se que Cirilo de Alexandria, Alhures, teve sonho esquisito. Anjo apontou-lhe rocha escarpada em colina distante, lá longe. Cirilo, disse o anjo, entregando-lhe cruz de madeira: você terá que levar esta cruz até o ninho das águias, lá no alto. 7 eleitos competirão com você, e o mais rápido será premiado. Naquele lugar, filho, você será recompensado pelo Pai Eterno. Cirilo obedeceu, caminhando tão rápido quanto podia.
3 vezes desfaleceu, tão grande o peso do madeiro. Neste ponto apareceu estranho. Carregava afiado serrote nas mãos. Solícito e persuasivo, ele se ofereceu para serrar aquela cruz pesada. Cirilo, com tamanho peso, você não vai chegar no tempo certo. Com certeza o Pai Eterno concederá recompensa para outro. Eu tenho a solução: tornar a cruz mais leve, serrar a cruz. Cirilo disse sim, embora relutante, embora indeciso. Dali para frente caminhou mais rápido e aquilo animou Cirilo. Não fora sem tempo, ele já enxergava o luzeiro onde receberia recompensa. Algo começou a preocupá-lo, porém, entre o piso onde ele caminhava e o local de chegada, existia largo abismo e faltava a ponte de ligação para alcançar. Faltava a ponte para completar a estrada. Nesta altura o anjo bradou: Cirilo, use a cruz como ponte. A cruz tem a medida certa para que você alcance o outro lado. Cirilo então percebeu que fora enganado pelo estranho. O estranho serrara exatamente o que faltava para alcançar a outra margem, além do abismo. A cruz inteira teria sido ponte, que agora fazia falta. Cirilo acordou sobressaltado, suando frio, tremendo. Graças a Deus, exclamou, foi apenas sonho. Aquele sonho, no entanto, modificou a vida de Cirilo. Assim como Jesus carregou a cruz até o alto do Gólgota, o caminho certo é carregarmos a nossa. Sofrimento e morte são lições. Não temos alternativa fora da obediência. Ninguém se iluda. Ninguém tente descaracterizar o quinhão de provas. Quem não toma a sua cruz e me segue, não é digno de mim, afirma Jesus em Mateus 10, versículo 38. O sonho de Cirilo de Alexandria se torna componente perfeito. Quem procura encurtar o madeiro de forma artificial, perde sua serventia como ponte milagrosa. Distância da cruz nos separa da esplanada da salvação. Sem ela nos faltará ponte para vencer aquele abismo. Não dá para saltar. O sonho de Cirilo serve como advertência para aqueles que usam atalhos, tentando fugir do karma. Está difícil viver? Eu acho que está mesmo. Todos sofrem, todos lutam, todos trabalham, e muitas vezes até o trabalho nem recompensa tantas carências. Muitos incautos procuram solução na cachaçia. Opa! Alguns alienados buscam drogas. Outros preferem disparar tiro no peito para fugir dos problemas. Todas as tentativas são semelhantes à pretensão de Cirilo. Estão querendo encurtar a cruz. Nenhuma delas, porém, eliminará os problemas. Pelo contrário, os agravam, acumulando aborrecimentos.
Tentar diminuir artificialmente os sofrimentos é o mesmo que enxugar gelo ou jogar dinheiro no fogo. Ficaremos sem trocado para pagar dívidas. E todos sabem que o sofrimento é moeda de troca para limparmos o nosso karma. E neste ponto, caríssimos, nós vamos fazer uma pequena interrupção em nosso programa para os comerciais do canal, mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. Estamos retornando ao programa Quarta Dimensão, terceiro bloco. O apóstolo Paulo escreveu: por que vos submeterdes a normas, como se a vossa vida ainda dependesse do mundo? Não tomes, não proves, não toques. Tais são mandamentos e doutrinas de homens. Tudo isto é destituído de valor e só serve para satisfazer a carne. Colossenses 2, versículos 20 a 23. E o apóstolo Paulo segue na linha sem algemas, determinando: ninguém vos condene por comida ou bebida a respeito de festa, de lua nova ou de sábados. Percebam bem este sábado aqui. Tudo isso não passa de sombra do que devia vir, porque a realidade mesmo é o Cristo. Colossenses 2, versículos 16 e 17. Repetimos o desabafo de Paulo. Vejam que ele falou: lua nova ou sábado. Tudo isso não passa de sombras, com validade vencida. Códigos eternos não fazem o perfil do nosso Cristo. Jesus desceu à terra para libertar os cativos de tão sufocante cascata de preceitos e proibições destituídas de validade. Por mais que aparentem sabedoria, religião pessoal, devoção e ascese, são destituídas de valor e só servem para satisfazer a carne. Colossenses 2, versículo 23, palavras de Paulo, não são minhas não. E após este pinguinho de doutrina, a continuação do tema: queixas duplas, lições dobradas. Quase todas as enganações são tentativas de cerrar a cruz. Patrimônio que se adquire de maneira desonesta tem sido rotulado como reserva para tratamento da saúde da vovó. Existem reservas disponíveis, mas a vovó Arminda é um modelo perfeito para disfarçar a operação fraudulenta. A finalidade altruísta é colocada como disfarce. Não sabem os componentes daquela família que somente vovó Arminda será beneficiada pela folga financeira da fraude. Isto Deus permite, porque a velhinha nem sabe do mal feito. Para os demais a alegria será efêmera, pois a cruz dos responsáveis perderá tamanho para servir de ponte naquela ocasião lá. Ninguém se iluda. Todos nascem com marcas indeléveis. Adquirimos débitos em todas as reencarnações. Por isso nossa cruz vai ficando pesada. É a hora do questionamento, meus amigos. Porém, alguém está lá em torno de nós aí querendo alguma coisa. Jesus não tinha pecados, é a pergunta que nos chega deste
sujeito que estava rondando. Então, por que o mestre foi obrigado a carregar a cruz como nós, Getúlio? Verdade seja dita, meus caros, Jesus não tinha pecado. O grande e grave problema, porém, é que o irmão mais velho se sente responsável como exemplo para os mais novos. Filho primogênito de enorme família, Jesus desceu para nos ensinar a viver. Eu vim para os pecadores, afirmou o mestre. Ele não tinha pecados, mas nós, em compensação, carregamos em bornal completo, repletinho. Pecado é coisa superabundante na terra. Nesse embalo, nós voltamos ao começo da nossa palestra. Retornamos ao exame daquelas queixas proferidas pelo mestre quando foi preso, torturado e crucificado em apenas um dia. Ainda existe alguém duvidando. Estaria o mestre melindrado pela falta de atenção divina? Meu Deus, por que me abandonaste? Essas palavras parecem sugerir frustração, diz alguém. Afinal, ele era o único filho do homem que não se contaminara. Seu karma estava limpo. Por certo, ele mereceria maior consideração, completou. O Nazareno terá alimentado ideias insatisfeito com o tratamento recebido. Deus ausente geraria insatisfação. Vocês sabem que não fugimos ao exame de qualquer problema bíblico. Ambrósio Molina, com idade de 10 anos, viajava de barco na região dos Açores, acompanhado pelo pai. Tempestade violenta transformou o passeio em catástrofe. O menino, desesperado, permaneceu à deriva, levado pelos ventos, cavalgando sobre trastes. Tábuas escaparam do barco e ele se agarrou a elas. Horas depois, Ambrósio Molina vislumbrou praia lá longe. Vislumbrou praia. Nadou esperançoso e se deteve, estendido nas areias. Permaneceu estendido sem saber o que fazer. O pai daquela criança sempre fora seu ídolo, protetor e provedor. Ele nunca imaginara viver longe daquele herói, do seu pai herói. Por isso alimentava na alma a esperança de que seu pai logo chegaria e resolveria o problema. Filho único, órfão de mãe, aquela criança considerava o pai como super-homem, capaz de tudo. Por isso, quando escutou ruídos atrás daquele rochedo, ele gritou: "Pai, eu estou aqui! Eu estou aqui, papai." Alguém poderá traduzir em palavras a decepção da criança quando se viu presa e amordaçada por piratas. Contei esta história, meus amigos, porque existe semelhança entre ela e a narrativa do Evangelho. Bastará analisarmos em profundidade o desabafo do Nazareno no alto da cruz e perceberemos desespero em sua voz. Meu Deus, por que me abandonaste? Daquele garoto e do grande mestre o grito é parecido. Os dois naquele momento estavam vulneráveis e enfraquecidos. Abandono exatamente no olho do furacão era golpe excessivo. Em momentos de tamanho desespero, obrigatoriamente aqueles pais
não deveriam ausentar-se. Ambrósio Molina enxergava diante dele os bandidos prontos para violentá-lo, e seu pai não estava presente. Jesus, no alto da cruz, percebia somente ódio e rancor no seu entorno, e Deus o abandonara. Quase toda aquela gente recebera as suas palavras de vida. No entanto, eles o haviam trocado por Barrabás. Aqui penetramos matéria controvertida. Lembramos que Jesus jamais sofrera simples dor de cabeça em 33 anos de vida. Somadas as horas dos seus padecimentos, elas não ultrapassam dezenas. E eu pergunto para vocês, existirá alguém que terá sofrido tão pouco tempo na vida? Vítimas do câncer e da AIDS atravessam anos de padecimento. Lá nos porões da violência política e da religiosa, prisioneiros têm sido torturados meses e meses por sádicos carrascos. Não, meus amigos, Jesus não foi o maior sofredor do mundo. Seu último dia encarnado, porém, foi insuportável. E ele sofreu sozinho. E aqui está a grandeza do sofrimento. E aqui concluímos, Jesus sofreu mais fora dele do que interiormente no físico. O Nazareno padeceu mais por nós do que por suas dores. No alto da cruz, ele visualizou a nossa ignorância e teve pena de nós e sofreu pela nossa insanidade. Esta foi a maior dor do Mestre naquela tarde de sexta-feira. A dor física que ele sofria perdeu relevância diante da nossa insanidade. Percebendo a impenitência do seu povo, Jesus sofreu de maneira afrontosa e completa. E nesse ponto, caríssimos, nós vamos fazer mais uma pequena interrupção no programa para os comerciais do canal, mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. E atingimos o último bloco do programa Quarta Dimensão. E avisamos. Ninguém esqueça este encontro semanal das sextas-feiras, a partir das 15h30 na TV Vila Velha. Já se tornou costume nas tardes de sextas o estudo de assunto do Evangelho da Bíblia, sem algemas. Na próxima semana apresentaremos outro tema de grande interesse. Em seguida, os últimos questionamentos sobre o assunto em estudo. Queixas duplas, lições dobradas. Por momentos, Jesus vacilou na confiança, desligando-se ainda mais do Pai Celestial. O grito foi desabafo. Meu Deus, por que me abandonastes? Existe fundamento bíblico para essas nossas conclusões. As palavras proferidas diante das mulheres piedosas que o cercaram no caminho do Gólgota, chorando. Jesus disse para elas: filhas de Jerusalém, não choreis por mim, disse Jesus. Chorai antes por vós mesmas e pelos vossos filhos. Lucas 23, versículo 28. Este desabafo demonstra que o crucificado realmente se preocupava mais conosco do que com ele. Faquires sustentados pela força da mente dormem sobre camas de pregos, isolando a dor física. Por que Jesus se abalaria com algumas horas de bofetadas, açoites
e até feridas abertas. Eu não posso crer que alguém que se transformava num Cristo não reservasse carapaça suficiente para superar a dor. Jesus foi claro para os discípulos de Emaús. Porventura não convinha que o Cristo padecesse para entrar na sua glória? Lucas 24, versículo 26. Isto fecha a nossa conta e fornece a medida das nossas ideias. O prêmio é gigantesco comparado com as dores de algumas horas. O tamanho da cruz que Deus nos concede é a medida certa que nos separa da perfeição. Vejam que as Escrituras não dizem: eu vos farei perfeitos. Em todos os pronunciamentos, a advertência aponta a tarefa como nossa. Sede perfeitos. Somos nós que temos que nos tornar perfeitos. A cruz é a ponte que usaremos desde o final do rochedo humano até o início do rochedo divino. Sem esta ponte, ou permaneceremos do lado de cá, ou cairemos no abismo. Não restam alternativas. Enfim, amigos, atingimos ponto definitivo. Voluntariamente teremos que nos curvar à vontade de Deus. Eu, particularmente, não gosto desta palavra resignação. Já disse isto. Prefiro o vocábulo aceitação. Aceitar o que Deus manda. Jesus, como sempre, é nosso exemplo maior. Ele aceitou a missão e a cumpriu, desde a manjedoura até o Calvário. Jesus abdicou de poderes e sofreu sem disfarces a sanha dos algozes. As 2 vezes que deixou escapar algo aparentemente dissonante, incompreensível, visaram nos proporcionar lição. Exibindo a sabedoria divina, aquelas palavras desfizeram futuras interpretações errôneas. Embora estranhas, elas mostraram a intensidade com que Jesus respeitava as leis da vida. Nada de suicídio, nada de morte voluntária. Naquela tarde, Deus contemplava o universo. Quando viu aquele planeta azulado, balançando no espaço, eu quero alguém de lá para me fazer companhia, disse Deus. Alguém fiel e justo para viver aqui. A notícia se espalhou e os candidatos apareceram. Nobres e plebeus faziam filas com seus depósitos repletos. Sou artista, disse o primeiro. Trago telas primorosas para espalhar beleza neste recanto discreto. Na terra, elas valem milhões de dólares. Quando o pintor abriu a mala, porém, nada encontrou. Traças e cupins haviam devorado tudo. Em seguida, velho de barbas brancas se apresentou. Trago papiros da Babilônia, livros da Renascença, tratados sobre física e biologia. Sou mestre em todas as ciências e estou aqui para vos distrair, meu Deus. Confiante, o sábio abriu o alforje para mostrar todas aquelas preciosidades. Algo acontecera, porém. Todas as páginas estavam apagadas e ilegíveis. Não havia sinal de nenhuma letra. O próximo da fila era general,
que se notabilizara no combate às heresias que marcaram a Idade Média. Sua voz forte e marcial revelava o comandante implacável. Detive todo o poder do mundo, Senhor. Meus soldados e carros de combate estão prontos para vos defender. Corri planeta inteiro em defesa da religião. Defendi a verdade sem descanso. Milhares de infiéis tombaram aos golpes da minha espada. Quando aquele comandante poderoso olhou pela vidraça, porém, viu todos os seus exércitos desaparecerem na poeira dos séculos. Não havia nenhum de pé. Em seguida, homem elegantemente trajado entrou. Sou bilionário, foi logo dizendo, trarei para vós, meu Deus, todos os meus tesouros. Em cada minuto, meus bens são multiplicados nas bolsas em todo o mundo. Sou mago das finanças, como Midas, o rei Midas, onde boto as mãos, cresce o ouro. Quando abri o alforje, porém, decepção total. As últimas cédulas estavam derretendo. De repente alguém chegou. Era portador de intensa luminosidade. Seus olhos revelavam compaixão e extrema piedade. Não trazia alforje, nem bolsa, nem espada. E estava completamente sozinho. Não tinha escudeiros, nem séquitos, nem comitivas. Este não proferiu única palavra. No entanto, o Pai Eterno compreendeu sua mensagem silenciosa e o recebeu em seus braços. O que os dois falam até hoje, porém, somente os anjos e as estrelas entendem. O planeta de onde ele chegou, todavia, pelos séculos dos séculos, colherá frutos da sua ascensão. Da sua ascensão gloriosa, à honra de um Cristo. Louvado seja Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Louvado seja o nosso querido Deus Pai, louvado seja o santo nome de Jesus. E para vocês, meus caros, que se encontram aqui, além desta câmara, o nosso pedido ao Pai Celestial, que derrame todas as bênçãos sobre todas as famílias e que a paz reine nos corações. Mas, acima de tudo, que presida e que domine todos os pensamentos, que o amor esteja no coração de todos. Muito obrigado, meus amigos, e boa noite.